Até recentemente, devido ao estigma social que, com razão, pesava sobre o satanismo em virtude da nossa cultura cristã, aqueles que adoram o diabo tentavam escondê-lo sob a aparência de esoterismo. Mas, nos últimos anos, graças ao suposto secularismo do Estado e ao ecumenismo sincrético à la Pachamama da Igreja de Bergoglio, o satanismo passou a reivindicar os mesmos direitos de que gozam outras religiões. Olá, aqui é a Helga do canal Desde a Espanha. Essas que acabei de ler são palavras de Monsenhor Viganò. Hoje trago a leitura integral de mais uma de suas intervenções que eu traduzi para o português. Nesta entrevista, o arcebispo aborda com clareza e a coragem que lhe são próprias a relação entre o satanismo e o projeto globalista, denunciando a infiltração do mal nas estruturas civis e eclesiásticas mais elevadas. Mas antes de começar, vou pedir que você me dê um like, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito e ative o sininho das notificações. Comecemos! Monsenhor Carlo Maria Viganò, Satanismo e Globalização. Entrevista concedida em outubro de 2024 e publicada em março de 2025 no número 3 da revista Caritas. Pergunta do entrevistador. Excelência, a revista Caritas dedica o dossiê de seu terceiro número ao tema do satanismo, considerado no contexto da globalização. O senhor acredita que existe uma elite globalista satanista ou, no mínimo, sujeita à influência satânica? Resposta de Monsenhor Viganò. A presença de forças malignas é uma realidade com a qual a humanidade sempre se deparou. Satanás odeia o homem, porque vê na humanidade não apenas a obra maravilhosa da criação, mas a obra ainda mais maravilhosa da redenção, que os espíritos rebeldes não mereceram. O satanismo constitui a perversão e a inversão da religião, pois, embora reconheça a existência de Deus, volta sua adoração a Lúcifer e aos demônios. Enquanto a religião revelada tem como objetivo a salvação e a santificação das almas, o satanismo, ao contrário, busca a condenação delas, na ilusão insana de que a vitória de Nosso Senhor, o Homem-Deus, pode, de alguma forma, ser diminuída, arrebatando o maior número possível de almas da glória eterna. A realidade do mal é confirmada pelas Sagradas Escrituras, pelo magistério e pelas confissões dos adeptos de seitas satânicas, entre as quais não podemos deixar de incluir a maçonaria. Até recentemente, devido ao estigma social que com razão pesava sobre o satanismo em virtude da nossa cultura cristã, aqueles que adoram o diabo tentavam escondê-lo sob a aparência de esoterismo. Mas nos últimos anos, graças ao suposto secularismo do Estado e ao ecumenismo sincrético à la Pachamama da Igreja de Bergoglio, o satanismo passou a reivindicar os mesmos direitos de que gozam outras religiões. Por outro lado, se o Estado se recusa a reconhecer e honrar o Deus verdadeiro, e Bergoglio afirma que todas as religiões são um caminho que leva a Deus, não está claro o que impede os adoradores de Baal de reivindicarem as liberdades concedidas aos adoradores de Shiva ou da Mãe Terra. O mal, portanto, está sempre organizado. Isso era verdade no passado, de forma oculta e clandestina. Isso também é verdade hoje, pois mantém uma parte de sua atividade em segredo e outra pública. E será verdade no futuro, quando a adoração a Satanás puder muito bem se tornar a única religião de Estado sob o reinado do Anticristo. Na sociedade cristã anterior à Revolução, as nações prestavam honra pública ao Deus verdadeiro e reconheciam que sua autoridade derivava vicariamente do senhorio de Cristo. Na sociedade anticristã pós-revolucionária, as nações prestam honra pública à irreligião e à impiedade, deslocando a base de sua legitimidade para a soberania popular. Satanás é simia Dei, o macaco de Deus. Toda a abordagem de sua ação maligna contra o homem é a inversão servil da ação de seu grande inimigo, a Igreja Católica, e da Societas Christiana, que é a expressão social natural da doutrina católica. Pergunta do entrevistador. O senhor se manifestou veementemente
após as cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas de Paris 2024. Poderia nos contar quais cenas o marcaram particularmente e o que havia de expressamente satânico nelas? Resposta de Monsenhor Viganò. Alguns aspectos daquela performance infame tinham a intenção de provocar indignação e escândalo, por serem claramente anticatólicos, como a paródia blasfema da Última Ceia. Mas o que, na minha opinião, revelou a marca registrada infernal foi a audácia em propor um espetáculo que não era apenas ofensivo, mas também feio e repulsivo. A verdade pertence a Deus, assim como a bondade e a beleza também são atributos divinos. O que é verdadeiro também é bom e belo, porque vem de Deus. O que é falso é necessariamente mau e feio, porque vem do maligno. Essa feiura é a marca registrada do satanismo. Os homens se tornam feios e emasculados. As mulheres se tornam feias e agressivas. A deformidade é celebrada, em oposição à harmonia natural do corpo. A falsificação substitui o original. O substituto anula a natureza. Pergunta do entrevistador. Após o alvoroço causado pela paródia sacrílega da Última Ceia, que não foi apenas a última refeição de Cristo, mas também a instituição da Santa Missa por Nosso Senhor, os organizadores tentaram zombar da suposta ignorância dos católicos, alegando que não se inspiraram na Última Ceia de Leonardo da Vinci, mas em uma pintura do pintor pouco conhecido Jan van Biegelaert, intitulada A Festa dos Deuses. Não seria isso a prova de que, quando os católicos expressam sua discordância com o sacrilégio, o satanismo cultural recua? Resposta de Monsenhor Viganò. O mais perturbador nessas manifestações cada vez mais frequentes de impiedade é que os propagandistas da transgressão, que nunca é um fim em si mesma, tentam nos acostumar ao que é horrível e repulsivo, ao que é blasfemo e perverso, em nome de uma suposta fraternidade humana, que supostamente está unida não na profissão da única fé verdadeira, no único Deus verdadeiro, mas em uma apostasia compartilhada e em uma ofensa violenta e arrogante contra Jesus Cristo. Segundo eles, nós, católicos, estamos imaginando ataques sacrílegos a todo custo, onde, em vez disso, só há arte e liberdade de expressão. A reação dos católicos, entre aspas, a esses episódios é, nesse sentido, um sinal claro da crise atual. Eles protestam não contra o fato objetivo da ofensa à majestade de Deus, mas contra o fato relativo da ofensa feita àqueles que creem em Deus. E ao fazê-lo, muitos deles mostram que estão contaminados por aquele indiferentismo religioso, que é a primeira e óbvia consequência do ecumenismo sincrético do Vaticano II. Para os católicos, nas espécies eucarísticas há o corpo e o sangue de Cristo, tendem a dizer os bispos modernistas quando o Santíssimo Sacramento é profanado, relativizando assim a realidade que deveriam estar proclamando firmemente. Mas o Santíssimo Sacramento é o corpo e o sangue de Cristo, quer se acredite ou não. A missa é o sacrifício incruento do Calvário, e Satanás sabe muito bem disso. É por isso que ele a ataca com tanta veemência. É claro que, se os católicos exigissem o mesmo respeito de que o crescente, referência ao islamismo, e a sinagoga desfrutam, e, sobretudo, se soubessem como se fazer respeitar como os fiéis de outras religiões são respeitados, a arrogância dos satanistas e dos ímpios ainda seria forçada a avançar mais lentamente. A perspectiva que devemos adotar, no entanto, é diferente. Aos olhos de Deus e, portanto, aos olhos de uma pessoa verdadeiramente católica, todas as religiões falsas são indiferentemente obra do maligno. Todos os deuses das nações são demônios. Salmos 95:5. Porque em todas elas há elementos que adulteram o que Deus ensinou sobre si mesmo e sobre o dever do homem de conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesta vida e desfrutá-lo na próxima vida no céu. Pergunta do entrevistador. Durante o seu ministério, o senhor realizou diversas missões no campo da diplomacia vaticana. Essa experiência internacional lhe permitiu identificar projetos satânicos em escala global? Pode dar alguns exemplos?
Resposta de Monsenhor Viganò. A ação do diabo não se resume necessariamente a missas negras e sacrifícios humanos, mesmo que, mais cedo ou mais tarde, aqueles que frequentam determinados ambientes sejam postos à prova para demonstrar sua lealdade à seita. A obra da Sinagoga de Satanás também se resume a grandes projetos, aparentemente humanitários ou filantrópicos, mas que visam a conduzir os povos ao reino do Anticristo. Esses planos subversivos incluem a Agenda 2030 da Fundação Rockefeller, adotada pelas Nações Unidas, e o Great Reset do Fórum Econômico Mundial, incluindo as políticas de saúde da OMS, os objetivos sustentáveis da transição verde e o imigracionismo como ferramenta de engenharia social. A ideologia LGBTQ+, e a teoria de gênero também são claramente projetos satânicos, conduzidos em escala global com o objetivo de matar tanto o corpo quanto a alma do homem. Um fato, no mínimo desconcertante, que não passará despercebido, é que a Igreja Sinodal apoia e promove todos esses projetos indiscriminadamente, como se Bergoglio quisesse deixar claro aos seus superiores que cumpriu as tarefas que lhe foram confiadas. E, de fato, ele parece ter seguido todas as indicações relativas à primavera da Igreja, que John Podesta, a mando de Hillary Clinton, incluiu nos e-mails divulgados pelo Wikileaks. Isso nos leva, portanto, a considerar o que está acontecendo na Igreja como fruto de um projeto infernal, inspirado e guiado por Satanás. Por fim, a sórdida cumplicidade de líderes ocidentais nos crimes hediondos cometidos contra crianças e adolescentes é certamente de origem luciferiana. O Pactum Sceleris de políticos, governantes, banqueiros, empresários, profissionais liberais, atores, artistas e esportistas nos abusos e sacrifícios rituais de menores que o sistema não consegue mais encobrir, nos mostra uma verdadeira organização criminosa, subversiva e satânica, que baseia seu sucesso e consolida seu poder graças à força da chantagem e ao vínculo de sigilo entre seus adeptos. O terror do Estado Profundo Internacional, após os casos de Jeffrey Epstein e Sean Combs, se deve à consciência de que, quando a verdade vier à tona, todas as pessoas envolvidas neste enorme escândalo não poderão mais ser chantageadas e forçadas a obedecer às ordens da elite globalista, uma vez que o público conheça seus nomes e rostos. Se a arma da chantagem falhar, a máquina infernal entrará em colapso e o projeto sinárquico do anticristo desacelerará justamente quando tudo parecia pronto para instaurar a nova ordem mundial. Acredito que o acordo secreto recentemente assinado e renovado pelo Vaticano com a ditadura comunista em Pequim seja um projeto igualmente satânico. Observadores internacionais denunciam um ressurgimento de violações de direitos civis pelo governo chinês, comparável apenas ao da década de 1970. A perseguição aos católicos é implacável e está sendo conduzida em grande escala, com o silêncio cúmplice dos bispos nomeados pelo governo, que Bergoglio aprova sem um pio de protesto. E o Sínodo dos Bispos também contou com a presença de prelados, entre aspas, chineses, sempre em concordância com as diretrizes ditadas pelo jesuíta. A traição da Igreja Sinodal aos católicos chineses leais ao papado é consumada pelo mesmo usurpador do próprio papado. Pergunta do entrevistador. O senhor foi observador permanente da Santa Sé no Conselho da Europa. Esta instituição afirma ser a principal organização de direitos humanos na Europa. O senhor já constatou que os direitos humanos de serem respeitados pelas próprias opiniões políticas e crenças religiosas estão satisfatoriamente garantidos? Resposta de Monsenhor Viganò. A grande contradição da era pós-revolucionária e pós-conciliar consiste em levar até mesmo católicos tradicionalistas a aceitar as premissas ideológicas do adversário, tentando usá-las em seu benefício. A questão dos direitos humanos, isto é, dos princípios derivados da chamada Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, nos leva a pedir sua aplicação também na defesa dos nossos direitos,
dos direitos dos católicos, mesmo que apenas como uma questão de uniformidade em relação a outros fiéis que às vezes são privilegiados ex officio em relação a outros. Mas a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão foi escrita pelas lojas maçônicas e imposta aos estados revolucionários por governantes maçônicos com o único propósito de negar os direitos de Deus e daqueles que nele creem, mesmo que, ao mesmo tempo, reconheçam ídolos, demônios e seus adoradores como cidadãos. Continuamos a pensar, influenciados pela propaganda da mídia convencional e politicamente correta, que nosso oponente é leal e sincero, mesmo que não compartilhe nossas ideias, e que não há razão para duvidar do que ele afirma querer fazer e como fazê-lo, mesmo que seja óbvio a cada vez que ele está mentindo e nos enganando. Aqueles que falam de direitos humanos referem-se, mesmo que apenas lessicamente, há um mundo que se opõe ao nosso, como católicos, porque esse conceito de direitos humanos contém a negação dos direitos divinos. Como podemos nós, católicos, pedir ser, não direi protegidos, mas pelo menos tolerados, quando é o próprio fato de sermos católicos que constitui uma negação das ideias e dos princípios fundadores das sociedades atuais? Como poderia um governante globalista reconhecer direitos àqueles que, ao contrário dos seguidores da religião woke, terão filhos que educarão de forma cristã, que crescerão, trabalharão, se casarão e se multiplicarão, espalhando sua fé como um vírus muito perigoso? Devemos entender que, se quisermos sair deste labirinto infernal, precisamos pensar fora da caixa, por assim dizer. Não podemos esperar vencer seguindo as regras decididas pelo nosso oponente, que, aliás, só se aplicam a nós e não a ele. A União Europeia, seguida de perto pelo Conselho da Europa, defende os falsos direitos, entre aspas, impostos pela elite satânica e globalista que governa o Ocidente. O direito da mãe de matar o filho que carrega no ventre. O direito do filho ou do Estado de matar idosos, doentes e até pobres. O direito do pervertido de corromper os outros, em particular os jovens, promovendo seus vícios. O direito dos imigrantes de cometer crimes com total impunidade. O direito do Estado de doutrinar crianças. O direito do indivíduo de mudar sua natureza por meio das mutilações da transição de gênero. O direito do indivíduo de contrair casamento com pessoas do mesmo sexo, com outras espécies animais ou com objetos. Não estou brincando. O direito da corporação multinacional de usar cidadãos como cobaias ou escravos. Pergunta do entrevistador. Em 2009, o senhor tornou-se secretário-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. Sob a sua liderança, um déficit contábil de 10,5 milhões de dólares se transformou em um superávit de 44 milhões de dólares em apenas um ano. Em 2010, o senhor também propôs a saída do Vaticano do euro, que foi rejeitada. Pode nos explicar quais disfunções estavam na raiz dos déficits? E a padronização bancária transnacional não é uma forma de pressionar os governos, inclusive para que implementem políticas inspiradas pelo satanismo? Resposta de Monsenhor Viganò. Em um contexto de corrupção generalizada, é normal que uma ação de contraste e controle ponha fim aos episódios mais macroscópicos. O difícil, se não houver uma vontade política precisa, é erradicar a rede de cumplicidade e chantagem que impede o verdadeiro trabalho de recuperação. Tanto que cada vez que tentei combater essa rede de corrupção, entrando em confronto com seus líderes, de uma forma ou de outra, fui transferido, e o que eu havia feito até aquele momento foi frustrado. É claro que a padronização bancária transnacional simplifica as transações, e isso é uma vantagem, mas ao mesmo tempo cria uma dependência das vantagens inquestionáveis do circuito financeiro e sujeita aqueles que a ela aderem ao risco de ter o acesso suspenso por qualquer motivo. Devemos, portanto, nos perguntar
por que a Santa Sé e todos os seus órgãos quiseram se submeter a um órgão de controle, a AIF, Agência de Informação Financeira, inicialmente ligada ao Banco da Itália e ao seu governador, Mário Draghi, e a Munival, perdendo assim sua soberania financeira. Pergunta do entrevistador. Em 25 de agosto de 2018, o senhor escreveu uma carta aberta denunciando o escândalo sexual envolvendo o cardeal McCarrick e a cumplicidade da qual ele se beneficiou e pediu a renúncia da cúpula do Vaticano, incluindo o Papa. 6 meses depois, em um livro intitulado Sodoma, Investigação no Coração do Vaticano, o jornalista Frédéric Martel denunciou a existência, especialmente no topo da hierarquia católica, de inúmeras tendências homossexuais, às vezes reprimidas, mas às vezes também secundadas. Podemos dizer, como o Papa Paulo VI disse em 29 de junho de 1972, que a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus por algumas frestas e que o satanismo global agora atua no próprio coração do Vaticano por meio da luxúria? Resposta de Monsenhor Viganò. Paulo VI deplorou a fumaça de Satanás ao mesmo tempo em que abria, ou melhor, escancarava as portas da Igreja Católica para melhor espalhar o fogo que ele e sua Igreja Conciliar ardentemente apoiavam. E é significativo, como tenho repetidamente apontado, que o desvio do intelecto em questões doutrinárias e filosóficas seja quase sempre acompanhado de corrupção moral. É difícil encontrar heresiarcas castos ou pervertidos que não sejam também hereges. Um bom superior, tanto no mundo civil quanto no eclesiástico, escolhe pessoas honestas e íntegras como colaboradores, para que sejam livres para agir e trabalhar sem serem sujeitas à chantagem de outros, e porque o próprio superior não tem nada a temer de sua honestidade e integridade. Por outro lado, um superior que é um vilão deve necessariamente se cercar de pessoas tão corruptas e até mais corruptas do que ele, para que possa chantageá-las e forçá-las a fazer o que ele quer, sem medo de ser chantageado por elas. Dado, portanto, que existe um plano subversivo global que inclui nações, mas também se estende à Igreja Católica, e dado que na esfera civil existe um sistema de chantagem baseado na corrupção, por meio do qual a elite está obtendo os resultados que almeja, é evidente que o golpe perpetrado pelo Estado Profundo em muitos países, incluindo a França de Macron, também se reflete na Igreja de Roma, onde a Igreja Profunda detém o poder há cerca de 60 anos. E é igualmente evidente que, mesmo dentro da Igreja, o plano está sendo concretizado precisamente porque aqueles que colaboraram com ela durante décadas estão enredados em vícios e crimes que os obrigam, voluntária ou involuntariamente, a obedecer a ordens e seguir sua agenda. Pergunta do entrevistador. A imprensa noticiou suas declarações sobre o Papa Francisco, o que levou o dicastério para a doutrina da fé a anunciar sua excomunhão lata sententia por cisma em 5 de julho de 2024. Que mensagem o senhor gostaria de enviar aos católicos da tradição após esses eventos? Resposta de Monsenhor Viganò. Ser acusado de cisma e condenado à excomunhão por uma seita de cismáticos e hereges é paradoxal. Mas também é paradoxal ser julgado e preso por crime sem causa, como rezar silenciosamente em frente a uma clínica de aborto, recusar-se a receber a vacina do soro genético ou opor-se aos ditames da ideologia de gênero por um Estado governado pelos emissários de Klaus Schwab ou McKinsey. O Vaticano, ocupado por um usurpador e seus cortesãos, lança excomunhões e anátemas apenas contra aqueles que, por não serem chantageáveis e, portanto, não terem nada a temer, denunciam heresias, escândalos e cumplicidades imundas. Junto com a censura da desinformação, o uso político da justiça é generalizado nas democracias, entre aspas, ocidentais, para eliminar vozes dissidentes. Não é de surpreender que a Igreja Sinodal do jesuíta argentino também adote os mesmos métodos. Aos católicos tradicionais, pergunto: Leão XIII me teria declarado em cisma e excomungado
por denunciar os erros de um concílio que ele próprio teria condenado? E qual teria sido a posição de um canonista diante das evidências da ação subversiva do usurpador Bergoglio, se não considerar sua elevação ao papado ilegítima e nula? Pergunta do entrevistador. Segundo alguns observadores, um dos projetos globalistas é substituir todas as religiões por uma única religião sincrética. Essa religião supostamente se inspira em uma abordagem ecumênica interreligiosa, também estendida às religiões não cristãs e até mesmo às não abraâmicas. O Papa Francisco tomou inúmeras medidas nessa direção, e o Senhor denunciou a religião neoglobal que supostamente terá um templo em Abu Dhabi. O que os fiéis católicos podem fazer para preservar a verdadeira fé? Resposta de Monsenhor Viganò. Não se trata de alguns observadores, mas dos arquitetos desse projeto sincrético que se enraiza nas doutrinas heréticas da maçonaria e por causa. Todas as religiões falsas têm todo o direito de figurar no panteão globalista, visto que todas são, embora em graus aparentemente diferentes, o resultado da obra de Satanás. A única religião a ser excluída é, obviamente, a única religião verdadeira, que não surpreendentemente é também a única cuja ação sobrenatural Satanás teme. Bergoglio, como expoente e emissário da elite globalista, não pode deixar de promover com entusiasmo o que é, em última análise, o ponto de aterrissagem natural do Vaticano II, a reunificação das denominações cristãs almejada pelos decretos conciliares. Logo se expandiu primeiro para o judaísmo e, com Assis, também para as religiões monoteístas e tradições religiosas, e depois foi estendida por Bergoglio também às superstições indígenas das Américas. Nisso, parece-me que podemos ver a total heterogeneidade da Igreja Conciliar e Sinodal com a Igreja Católica, e é isso que a torna uma seita cismática e herética, e, portanto, merece entrar no Templo de Abu Dhabi, ou onde quer que seja dado espaço, a falsos deuses e falsas religiões. Tampouco podemos negar que a ação dissolvente de Bergoglio é perfeitamente consistente com as premissas estabelecidas pelo concílio e gradualmente levadas às suas consequências lógicas pelos papas conciliares. Dessa forma, assim como no mundo civilizado não podemos combater eficazmente o globalismo se continuarmos a compartilhar seus fundamentos ideológicos revolucionários, no mundo religioso não podemos nos opor à apostasia da Igreja Sinodal, se continuarmos a compartilhar seus fundamentos teológicos conciliares. E como o Estado profundo, operando na esfera civil, e a Igreja profunda, operando na esfera religiosa, são dois lados da mesma moeda infernal, é lógico esperar que o projeto sincrético de uma grande religião maçônica e luciferiana da humanidade encontre apoio total e incondicional tanto entre os governantes civis quanto entre a hierarquia bergogliana. Tanto os cidadãos quanto os fiéis estão sendo defraudados da autoridade legítima do Estado e da Igreja, substituídos por traidores corruptos totalmente subservientes à elite. Reconhecer a legitimidade dessas fraudes significaria essencialmente forçar Nosso Senhor, que é Rei e Sumo Sacerdote e o único que detém pleno direito a todo o poder, a ratificar um poder que se rebela ativamente contra ele e usurpa sua autoridade para fazer o mal e impedir o bem. Mas tal reconhecimento é repugnante à razão, antes mesmo de ser repugnante à fé. E assim termina a entrevista que deu Monsenhor Viganò à revista Caritas. Se você gostou do vídeo, compartilhe. E não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou dessa entrevista de Monsenhor Viganò.